Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. A paz do Senhor Jesus, amém? Levante sua mão direita para cá. Soberano Deus, eterno Pai, ainda na tua presença, Senhor Deus, queremos, ó Pai querido, te agradecer por esse momento tão importante nas nossas vidas, Senhor Deus, que é também de ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa a tua serva, pastora Eliane. Usa, Senhor Deus, poderosamente como instrumento vivo nas tuas mãos neste momento, Senhor. Que ela fale aos nossos corações, Senhor Deus, aquilo que está no teu coração, para o coração da tua igreja nesta noite. Toma a sua família, toma o irmão Fernando, toma a Fernanda, toma a dona Elza, toma o seu lar, seu ministério, seus projetos, Senhor Deus. Toma tudo nas tuas mãos, Senhor Deus, e nós te louvamos, te rendemos graças em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Para mim é motivo de alegria estar aqui juntamente com os irmãos. A igreja onde eu aprendi muito de Deus. A igreja na qual faz parte da minha caminhada, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Não tem como dar testemunho da minha vida sem falar da Igreja do Nazareno, de Olinda. Não tem como falar nada da minha vida se eu não falar dos irmãos, falar desta igreja, na igreja que eu muito aprendi do Senhor. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui hoje, junto com os irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Minha filha veio comigo, Fernanda. Minha família manda um abraço para a igreja, né? Tá lá o Fernando, mamãe não pôde vir, porque choveu muito e ela fez uma cirurgia há pouco tempo. E nós engrandecemos o Senhor por estar aqui. Quero agradecer ao reverendo Roberto Barnabé pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer ao reverendo Júlio. Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Reverenda Tânia, reverendo Almir, muito obrigado. Pastora Suzy, que está na direção do culto, Deus continue fortalecendo. Pastora Silva, que tem sido bênção na nossa vida. E eu glorifico o nome do Senhor por estar aqui. Foi me dado a responsabilidade de falar sobre restauração. O pastor falou, eu quero que você fale sobre restauração. Eu falei, Jesus, que coisa dura. E a gente estudou, passeou na Bíblia e eu falei, Senhor, que isso? Por que o Senhor fez isso comigo? Mas eu engrandeço o nome do Senhor. É a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos ler. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Se você encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode ler junto comigo? Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, para ficar gravado no seu coração. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Senta dando glória a Jesus aí, amados. Louvado seja Deus, o Senhor está neste lugar, amém? Essa palavra, ela fez com que eu refletisse muito e olhasse para dentro de mim e procurasse saber a história, o contexto da história de Zacarias, no momento em que Deus trouxe a ele essa palavra, que logo depois, se você for lendo, você vai ver que Deus deu a ele algumas visões de coisas que iriam acontecer. E Deus deixou algo muito claro no meu coração.
nada acontece na nossa vida sem que antes Deus fale. Nada acontece na minha vida, na tua vida, sem que antes Deus fale. Vou falar de novo para você guardar no seu coração. Se você é íntimo de Deus, se você busca Deus, se você serve ao Senhor com verdade, com sinceridade, antes de acontecer qualquer coisa, o Senhor vai falar a você. Seja bom ou não, Ele avisa. Nós nunca somos pegos de surpresa. O Senhor sempre traz para nós aquilo que vai acontecer. Sempre, irmãos. E a gente vê isso na palavra. Zacarias, quando escreveu essa palavra, foi algo extraordinário. Mas, pastora, o que tem a ver com restauração? Você vai entender. Primeiro, a gente tem que entender o que significa restauração. Porque às vezes a gente fala, mas não tem noção do que quer dizer a palavra restauração. A gente imagina tantas outras coisas, restaurando um quadro, não é verdade? A gente sabe o que é restaurar um quadro, restaurar uma casa, não é verdade? Quando se fala de restauração, lembra muita coisa à nossa mente. Mas o significado dessa palavra, significa o ato de restaurar. É a atitude de restaurar alguma coisa. É a ação de você fazer algo. Fazer o quê? O significado de restaurar é recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Restaurar, olha que coisa tremenda, é recuperar a posse de alguma coisa perdida. E Deus me fez assim pensar muito. Muito. E eu quero que você aproveite e comece a refletir também dentro dessa palavra. Como é que está a tua vida? À medida em que a gente for falando aquilo que Deus tem nos ensinado, porque tem 3 ou 4 dias que eu não durmo direito por causa dessa palavra. E eu acredito que assim como Deus falou comigo, esteja falando com você também. Eu acredito que não é só na minha vida que precisa ser restaurada alguma coisa. Eu acredito que não é só lá na minha família que Deus tem que restaurar alguma coisa. Porque se Deus trouxe a revelação aos pastores desta igreja para colocar um tema este ano de restauração, é porque Deus está falando com cada membro desta igreja. É porque Deus está falando com cada um de nós. E se eu recebi esse convite para estar aqui nesta noite, é porque Deus também quer que eu reflita dentro desta palavra. E Ele está falando, Eliane, o que foi que você perdeu ao longo do caminho, que você precisa recuperar? Do jeito que Deus está me perguntando, Ele está perguntando a você também. Comigo Ele falou, Eliane, o que você perdeu, Eliane, ao meio do caminho? Lembra daquela mulher da dracma? Ela teve que fazer uma desarrumação toda para encontrar apenas uma dracma. E Deus me trouxe várias passagens bíblicas e falou, dá uma olhada, reflita, olhe para dentro de você. E eu falei, Deus, é melhor ir para a história. E aí eu fui para a história. E aí a Bíblia me mostrou que o homem perdeu a intimidade com Deus, perdeu aquele diálogo que ele tinha com Deus, porque o Senhor vinha toda tarde conversar com ele, e lá no Éden. Aí falei, Deus, eu prefiro ficar então só na Bíblia, deixa eu refletir só na palavra. E o Senhor falou, por mais que você queira refletir na palavra, eu vou fazer você pensar na sua vida também. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a mesma, ela não mudou. Ele é o mesmo, foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. E se tem um livro que é atual, é a Bíblia. A gente pode ter lido muitos livros, talvez você já tenha lido inúmeros livros. E aí tem que se fazer novas edições. Por mais que a Bíblia faça novas edições, várias traduções, quando Deus fala com você através de um versículo, pode ter certeza, Ele vai mexer no profundo. Ele não muda.
A forma dele falar continua sendo a mesma. E ele cavuca, irmãos, que dói. Dói tanto. A gente chora. A gente pede até para não ouvir. Mas a gente tem que ouvir e escutar. Atender. Porque tem gente que ouve, mas não atende. Não é verdade, pastora? Tem gente que ouve, mas não atende, porque não escutou. É igual quando a gente fala com o filho. Já ouvi, mãe, mas não sai do lugar. Vai botar o lixo lá na rua. Já ouvi, já sei, mas não sai do lugar. E ao longo da história, a Bíblia nos mostra tanto a história do Éden, que Deus sempre conduzindo o homem para obedecer. Aí veio a queda com a desobediência. Vários profetas ao longo da Bíblia, trazendo mensagens de Deus para que eles não fossem destruídos, mas, sabe, e Deus sempre trazendo a memória na vida do homem e da mulher. Deus sempre trazendo a memória. Trazendo a memória que Ele deixava promessas que podia ser diferente. Só depende da nossa busca. Só depende de nos arrependermos. Hoje foi orado aqui sobre isso. Não sei se você tem o hábito de prestar atenção quando tem alguém orando. Mas eu creio que Deus fala até na oração. Eu creio. E muitas das vezes as pessoas estão orando e Deus está falando conosco. Se arrepender. Senhor, repreende isso, repreende aquilo, aquilo outro. E aí Deus está falando, ó, ainda está no meio, tem que sair. Eu não quero isso. Eu quero que vocês fiquem livres disso. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero mudar a história. E essa palavra de restauração, Deus nos chama ao arrependimento. Porque Zacarias, irmãos, ele veio exercer o chamado dele, foi desempenhado justamente no período pós-exílio. Na época da restauração judaica, após o cativeiro babilônico. Assim como Jeremias, Ezequiel, ele não era apenas um profeta, ele era também sacerdote. Olha que coisa linda. Ele nasceu na Babilônia, estava entre os que voltaram a Judá, em 1538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Zacarias era da mesma época de Ageu. Quando você lê o livro de Ageu, você encontra ali Ageu preocupado na restauração do templo. E à medida que você vai lendo, você vai ver, depois que você lê em casa, você vai ver que Ageu estava com uma preocupação tão grande que restaurasse o templo, mas ninguém se preocupava. À medida que você vai lendo, você vai ver, ninguém se preocupava em ter boas roupas, se preocupava em ter bons calçados, se preocupava em ter boas casas para mostrar para as pessoas, se preocupava consigo mesmo, mas não se preocupava com as coisas do templo. Não se preocupava que o templo precisava ser restaurado. Eu estou vendo aqui que está uma campanha da reforma do altar, né? Glória a Jesus. Que o povo possa cooperar. Que o povo possa participar com alegria. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente se preocupa tanto com as nossas coisas. E esquecemos de nos preocupar com a obra de Deus. Com as coisas de Deus. Reformar o altar vai ficar lindo, eu tenho certeza, já posso ver, contemplar isso. Porque quando eu entrei aqui, a primeira vez que eu entrei na igreja do Nazareno, o altar era de madeira, assim. Era todo de madeira aqui atrás, era bem diferente, a igreja era pequena, os ar-condicionados não eram assim. Outro dia eu estava lembrando com a minha filha, os ar-condicionados não eram aquele pequenininho, quadradinho. A igreja vinha só até aqui assim. Tinha uma portinha aqui do lado que subia, não era aquela lá atrás. Tinha uma cantina aqui do lado de fora, né, reverendo? Bem diferente.
E Deus fez tantas mudanças aqui neste lugar. Graças a Deus que o povo é um povo abençoado, um povo que contribui. Continue assim, porque a casa é do Senhor. Se a gente quer a nossa casa bonita, a gente não vai querer a casa do Senhor, irmãos. Só que naquele tempo o povo estava disperso. E se de alguma maneira Deus me levou a todas essas passagens, é porque Deus, talvez não seja você, mas talvez alguém tente influenciar você para não se preocupar com a obra de Deus. Talvez alguém tente influenciar você para deixar de lado as coisas de Deus, por causa de algum motivo, porque alguma coisa que viu ou que soube não está de acordo com aquilo que Deus quer. Para de se preocupar com isso, se preocupe em fazer a vontade de Deus. E Ageu, ele fala sobre isso, porque as pessoas estavam se preocupando consigo mesmo, mas já não se preocupava mais com o templo que estava lá, tinha que ser reconstruído. Ele foi destruído por causa de tantas batalhas e acabaram destruindo. Eu não vou contar a história da destruição do templo. Eu só quero que você não se esqueça de fazer o que Deus quer. Se preocupe sim. Aqui eu já vi que está tendo uma campanha. Se preocupe. Se preocupe em fazer e em dar o seu melhor. Não para o pastor Roberto. Não para entregar na mão do tesoureiro. Não. Mas para o Senhor. Quando você vier aqui, se preocupe apenas em entregar. Isso aqui é do meu Senhor. É para a obra de Deus, para restaurar o altar. Você tem que crer. Você tem que trazer a sua oferta, a sua contribuição crendo. E Ageu fala sobre isso. E o interessante, irmãos, é que Zacarias, ele vem falando justamente disso. Quando você lê, você observa que Zacarias começa a ter revelações, algumas visões. E essas visões se tornam cada vez mais vivas na vida dele. E é quando fica esse escrito para nós, que é para nós nos achegarmos a quem? Nos achegarmos a Deus. Porque se você se achegar a Deus, nada vai impedir você de fazer aquilo que Deus quer. Como é que a gente se achega a Deus? Talvez você esteja se perguntando, eu já aceitei Jesus, eu já venho na igreja, eu já participo do culto, eu venho para os cultos de oração, eu contribuo, eu entrego a minha oferta, mas o que eu preciso fazer mais? Você precisa conhecer o Jesus que você serve. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não conhece Jesus. Serve a Jesus, mas não sabe quem Ele é. Vem para o culto, mas só lê a Bíblia quando manda abrir a Bíblia no culto. Glória a Deus aqueles que gostam de escola dominical. Eu amo escola dominical. Está ali minha professora. Reverendo Almi também já foi meu professor. Não posso nem falar fora, nada errado, porque os dois foram meus professores. Reverendo já foi meu professor. Pastor Carlinhos também já foi meu professor no seminário. Então, quer dizer, estou cheio de professor aqui hoje para me puxar a orelha assim que eu sair ali fora. Você não precisa ir para o seminário, não. Se você sentir desejo, vá, é uma bênção. Mas você precisa conhecer o seu Jesus. Você precisa saber quem Ele é. Porque à medida em que você descobre quem Ele é, mais perto dele você quer ficar. Mais a vontade dele você vai querer fazer. E Zacarias, sabe, eu não sei se você sabe o significado do nome Zacarias. O nome Zacarias significa algo tremendo, irmãos. Porque diz assim, ó, o Senhor lembra-se. Yahvé lembra-se. Pensa. Toda vez que você falar Zacarias, você está dizendo, o Senhor lembra-se. O Senhor lembra do que Ele te prometeu. O Senhor lembra do que Ele me prometeu. O Senhor lembra do que Ele prometeu a esta igreja. O Senhor lembra do que Ele prometeu a este ministério. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está dizendo nesta noite para cada um de nós, ó, eu lembro.
Eu lembro do que eu prometi a vocês. Eu lembro do que eu falei. Talvez você entrou aqui nesta noite perguntando, falando: poxa, Senhor, lá em casa tá a mesma coisa. Eu vim te servir, mas as coisas não mudaram lá em casa. O desemprego ainda está batendo lá na porta, Senhor. Senhor, a minha mesa não está tão farta quanto aquele que nem está te servindo. É por isso que você tem que conhecer o Jesus que você serve. Porque todas as vezes em que o adversário induzir você a pensamentos contrários, que te dê desânimo, que te faz ficar paralisado, sem forças para prosseguir, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele na qual foi enviado com uma incumbência de ser o nosso consolador, ele vai trazer à memória aquilo que você leu. E aí você vai ficar com o seu coração confortado, lembrando que o Senhor lembra, que o Senhor faz. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra. Eu tenho certeza que você já leu, mas na hora do momento de angústia, do sofrimento, às vezes a gente esquece. E se o Espírito Santo não nos lembrar, nós temos dificuldade de vencer esses momentos. Porque quem nos ajuda a vencer os momentos da adversidade, irmãos, é o Senhor. Sozinho, não tem como vencer os momentos de adversidade. Sozinho, nós temos um comportamento totalmente ao contrário daquilo na qual eu e você foi chamado. É por isso que nós temos visto homens e mulheres de Deus lá fora, vivendo de qualquer maneira. Na igreja é uma bênção, mas lá fora não é. Sabe por quê? Porque já perderam a intimidade com Deus. Porque não querem mais ter intimidade com Deus. E intimidade é algo que tem que ser constante. Observa, o Senhor não é o nosso noivo, nós não somos a noiva, a igreja. A igreja não é a noiva. Então agora nós vamos fazer algo assim, bem assim didático. A igreja é a noiva. O noivo é Jesus. O noivo, quando está para casar, ele não faz tudo para conquistar a noiva? E a noiva também não faz tudo para ficar pertinho e conquistar o noivo? Mas caso isso não aconteça, a tendência do relacionamento, estou falando de homem e mulher, a tendência do relacionamento não é esfriar? Quando é um rapaz e uma moça? Se ele não a trata com carinho, a tendência é ela também, com o tempo, deixar de tratá-lo com carinho, não é verdade? Agora vamos transferir, mas o que tem a ver isso com a Bíblia? O que tem a ver isso com a Bíblia? O Senhor sempre vai nos tratar com carinho, mas eu só vou saber se eu consultar. Eu só vou saber se eu conhecer o noivo. Eu só vou saber se eu estiver sempre conversando com o noivo. Se o noivo sempre estiver conversando comigo. Agora, se eu não quiser mais saber de conversar com o noivo e de ouvir o noivo falar comigo, a tendência é este relacionamento ir se esfriando. Mas eu oro, pastora. Tá, você ora. Mas você ora realmente conforme Deus quer ou conforme você acha que é bom? Porque a Bíblia diz que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, porque a gente pede para o nosso próprio deleite, a gente pede para nós, para o próprio prazer, o que nos satisfaz. A gente não pede aquilo que Deus realmente, que a palavra está dizendo que é para pedir. E aí é quando nós encontramos dificuldade no meio do caminho. Porque o Senhor está dizendo, eu vim para salvar. Eu vim para libertar. Eu vim para transformar vidas. Eu não vim para dar casa nova. Isso é consequência, eu vou dar. Porque eu sou Deus. Aí você vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que fazer primeiro o que, irmãos? Buscar o reino de Deus e a sua
Justiça. Ele vai me dar as outras coisas. Eu não preciso ficar preocupada. Mas como é que eu sei disso? Porque eu li. Então, a partir daí, eu não preciso mais me preocupar. Porque eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. E quando às vezes o inimigo tenta mostrar para mim que não é nada disso, eu falo, olha, está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O meu Senhor falou que Ele vai dar. O meu Senhor falou que Ele vai fazer. E isso, amado, é em tudo que acontece na nossa vida. Seja no momento de enfermidade, seja no momento de desemprego, seja de momento de tumulto dentro da nossa casa, porque não é porque a gente é cristão, porque a gente obedece a Deus, que às vezes levanta um tumulto. Nunca aconteceu isso na tua casa ou só na minha que acontece isso de vez em quando? Da gente ter que falar, opa, tem que lembrar a Bíblia. Senhor, tem misericórdia, trabalha agora. Não deixa eu ter palavras para não ofender ninguém, porque na hora que a gente está aborrecido, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Mas palavras são sementes. Palavras, eu ouvi isso aqui, uns 16 anos, 17 anos da minha vida, eu ouvi isso aqui deste altar, o reverendo Roberto Barnabé falando, pastor Júlio lembrando, pastora Tânia, reverendo Almir, pastor Carlinho, sempre lembrando, palavras são semente. Então não dá para esquecer, está na Bíblia. E dependendo da terra que cair, se a terra estiver machucada e a palavra não for boa, pode ter certeza que o resultado que vai vir não vai ser um resultado bom. E depois você vai dizer, sabe o quê? Foi o inimigo. Foi o inimigo não. Foi você que não vigiou com a palavra. Fui eu que não vigiei com a palavra. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu quero, olha o que eu quero. Eu quero que Deus mude a história. Não é isso? Eu quero restauração. Restauração é o quê? Mudar, recuperar, resgatar. Quem é o resgatador de hoje, amados? Quem é o resgatador? No tempo de Zacarias, o Senhor usava profetas. Aí veio um dos maiores profetas, Jesus. Jesus veio. E foi entregue à morte. Jesus morreu. Mas ressuscitou para me resgatar das trevas, para te resgatar das trevas, para resgatar aquele teu parente que está lá nas drogas, para resgatar aquele teu parente que bebe todo final de semana. Jesus veio para isso, irmãos. Jesus não veio para os sãs, não. Jesus não veio para os bonzinhos, não. Jesus não veio para aqueles comportados que entram dentro da igreja e se comporta porque já tem um ritmo de vida e virou um religioso e senta no culto com a boca fechada e sai com a boca fechada e não dá um glória a Jesus. Irmãos, você veio aqui para dar glória a Deus, porque o Senhor está aqui. Quem te chamou, quem te libertou, quem te resgatou da mão do inimigo foi o Senhor dos Exércitos. Aquele que disse assim, ó lá, quando nós começamos a leitura, achegai-vos a mim e eu vou me achegar a você. Ele quer fazer mudança, Ele quer fazer transformação lá na minha casa, lá na minha parentela, irmãos. E quanto mais eu oro, sabe, mais eu vejo que na minha parentela o negócio fica estreito para o meu lado. Não sei se isso acontece contigo, mas eu creio que Deus vai trazer um por um dos meus irmãos. Os irmãos antigos aqui sabem do que eu estou falando. Eu creio que Deus vai trazer um por um dos meus irmãos de volta. São afastados do evangelho, querem andar de qualquer maneira. Deus dá corda, irmãos. Deus deixa, mas no tempo dele, ele traz de volta. Agora eu quero te dizer, assim como ele me trouxe, eu não vim pelo amor. Eu um dia estive lá fora também, e eu vim pela dor. Talvez muitos olham para mim e digam, pastora grita, pastora fala alto, pastora dá glória a Jesus muito alto. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei quem me marcou. Lá no hospital onde eu estava morrendo,
não tinha irmãos de oração lá não. Não tinha pastor nenhum lá. Tinha nenhum pastor, nem meu pai pôde entrar, nem minha mãe. Nem meu marido pôde entrar na sala que eu estava. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá e falou assim: minha filha, eu te dou vida. Quem te resgata sou eu. E eu estou te resgatando para que você seja uma resgatadora. Porque é através de você que eu vou transformar lares. É através de você que eu vou mudar histórias. Irmãos, Deus quer mudar a história através da tua vida, da minha vida. Você não precisa passar por um momento de sofrimento, de dor, para entender quem Deus é, não, irmãos. Essa semana eu falei com meu irmão: você quer viver tudo que eu já vivi? Você quer passar pela morte para voltar? E ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Falei: não espere passar pelo que eu passei. Eu louvo a Deus porque a misericórdia de Deus me alcançou, irmãos. Porque além de eu viver uma situação de dor, de sofrimento, por conta dos meus erros, da minha desobediência, da minha falta de compromisso com Deus, de eu querer viver de qualquer maneira, eu ainda estava trazendo sofrimento para alguém que nem sabia que era minha filha, que estava no meu ventre. Porque quando ela nasceu, o médico, esses dias eu mostrei para ela novamente. Quando ela nasceu, o médico disse: vocês que me conhecem há muito tempo, talvez digam assim, de novo, repetindo essa história. Sabe por que eu nunca vou esquecer? Porque essa é a marca que Jesus deixou em mim. Eu nunca vou esquecer. Então aconteça o que acontecer, eu amo servir a Jesus, irmão. Está dentro de mim. Eu amo servir a Deus. O médico falou: sua filha vai ser deficiente, sua filha vai ser vegetativa, a sua filha não vai andar, sua filha não vai falar. Se prepare, porque você vai ter um futuro difícil. Mas isso o Senhor não deixou acontecer. Porque Deus teve misericórdia de mim. Fica de pé aí, Fernanda. Minha filha tem 23 anos, vai fazer 24 anos. Terminou o curso de pedagogia esse ano. O médico disse que ela não seria ninguém, irmãos. Eu nunca vou me cansar de falar do Senhor, porque Ele me alcançou. Obrigado, filha. Ele me alcançou com a sua misericórdia, irmãos. Eu não sei como é que está a tua vida. Você precisa ser marcado igual a mim, para você ter convicção. Quando alguém vir falar para você qualquer coisa contrária de igreja, de pastor, de irmão, seja lá de quem for, você dizer: por favor, cala a boca, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, e eu quero viver de acordo com a palavra de Deus. Eu não preciso ser marcada de novo, irmãos. Eu já fui. Eu fui marcada pelo sangue do Cordeiro. Você foi chamado por Jesus. Mantenha a tua fé em Cristo Jesus. Em Isaías, a gente pode lembrar aqui vários homens de Deus, profetas, que a Bíblia deixou registrado, que você pode ler. Sabe, irmãos? Promessas de Deus em Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus fala que Ele é santo. Em Jeremias 33, 6 e 8, Ele fala que Ele cura, que Ele dá saúde. Ai, irmãos, isso é tremendo. Ele fala que é Deus de paz, que Ele é Deus de verdade. Em Ezequiel capítulo 36, 24, 28, Ele fala que Ele limpa e dá um coração novo. Isso é extraordinário, irmãos. Em Salmo 103, versículo 5, ele fala que Ele renova as nossas forças físicas, como da águia. Talvez você está precisando de renovo. Talvez você está vindo para a igreja carregado, sem forças. E o Senhor está dizendo para você: eu vou renovar as tuas forças como da águia. Você crê? Você só precisa crer, porque Ele renova as forças, irmãos. Para Deus não tem esse negócio de idade, não. Ah, porque eu já passei, eu estou muito velha. Que velha, irmãos? Velha é o pecado que está aí desde a fundação e está destruindo vida, entregando almas na mão de Satanás. E não desiste. Ele não desiste, irmão. Sabe por quê? Ele quer matar.
A finalidade do inimigo, da minha e da tua alma, é matar. O nosso inimigo, irmãos, não é o meu irmão, nem é a minha irmã. O nosso inimigo tem nome: Satanás, diabo. Às vezes a gente diz que os nossos irmãos estão... Ai, mas a irmã está me perseguindo. Ai, é minha inimiga. Que minha inimiga, irmãos? Meu inimigo é o diabo. Ah, pastora, mas a senhora está falando muito disso no altar, para você acordar, porque talvez você ainda não tenha acordado. E olha para o irmão do lado e olha com o olho meio estranho. Está repreendido isso na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero morar no céu, irmãos. Eu quero morar no céu. Se você quer, então em nome de Jesus, se tem alguma coisa aí que às vezes passa na sua mente, coloca, bota para correr, em nome de Jesus. Porque Jesus quer que eu e você morem no céu. A Bíblia é tão clara, irmãos, que diz assim, ó: se tiver alguma coisa contra o teu irmão, não traz nem oferta no altar, porque senão tu vai ter problema com Deus. Aí a gente ora o Pai Nosso e diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, não perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vou repetir para você: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Temos dificuldade de perdoar família, temos dificuldade de perdoar irmão, temos dificuldade de perdoar marido, marido tem dificuldade de perdoar esposa e quer morar no céu. Vai morar no céu aonde, irmão? Que céu é esse que a gente está pregando? E o Senhor está dizendo para nós: vocês querem restauração? É isso mesmo que vocês querem? Estou pronto para restaurar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Quando Deus deu o tema ao pastor, irmãos, Ele está dizendo: ó, eu me lembro do que eu prometi. Eu me lembro do que eu sou capaz de fazer. Eu sei o que eu tenho a respeito de vós. Não é assim que a palavra diz? O pensamento, Ele não sabe, irmãos. Olha, Ele tem pensamento de paz. Deus quer mudar a história da minha família, da minha parentela. Você entende isso, irmãos? Podemos, no decorrer da história de Judá e Israel, irmãos, ver a desobediência. E Deus dizia: não faça, e o povo fazia. É diferente hoje, irmão. O pastor sobe aqui no altar, transmite a palavra, fala tudo que Deus mandou dizer. Chega no meio da semana, tem pessoas cometendo iguais ou pior do que aquilo que foi ensinado para não fazer. Precisa Deus descer do céu para paralisar você e eu? Deus fala através do pregador. Deus fala através dos pastores. Deus fala através de uma oração. Deus fala através da palavra. Leia. Seja crente bereia. O pastor leu, vai lá, está na Bíblia. Guarda no seu coração. Aqui, ó. Pelo menos aqui eu aprendi isso. Pastor Roberto, eu creio que ainda continue sendo o mesmo, com relação a estudar a palavra. Reverendo Júlio também. Reverenda Tânia também. Sempre nos incentivaram a ler a Bíblia. Leia. Leia a palavra de Deus. Veja o que Deus está falando com você. Veja o que Deus quer de você nesta noite. Deus faz promessa para todos nós. Vai lá em Mateus. Já estamos terminando. Aí quando Jesus vem, você já conhece Jesus. Você ouviu falar dele. Você agora está vindo na igreja. Você já está até orando o Pai Nosso. Está aprendendo a perdoar. Não é fácil não, Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aí Jesus deixa algo para nós. Aí já não é o Antigo Testamento. Aí já é Jesus, irmãos. Aquele que veio falando para mim e para você. Para deixar as coisas, ó. Você quer ficar livre? Você quer ficar livre do peso? Você quer realmente ser restaurado nesta noite? Você quer realmente receber a restauração de Deus na sua vida? Aí você pode dizer para mim: ah, pastora, mas essa passagem aí é só para aquele que ainda não tem Jesus. Não, irmão, tem muita gente dentro da igreja carregando jugo. Tem muita gente dentro da igreja ainda oprimido.
precisando ser liberto. Tem muita gente, reverenda. Muita gente que vem para o culto e ainda está precisando de libertação. Aí Jesus deixa para nós assim, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não dá nada pesado para a gente fazer. Tudo que o Senhor quer que a gente faça, irmãos, é obedecer. Aí a gente encontra ao longo do caminho irmãos perguntando aos pastores, principalmente pastores presidentes de igreja: pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? Como se o pastor tivesse que ser responsável por aquilo que ele está querendo fazer, que vai desagradar a Deus, para o pastor ficar com a responsabilidade nas costas. Ô, irmão, minha amada irmã, aprende a se responsabilizar pelos teus próprios erros. Pastor é um ser humano igual a qualquer outro. Precisa das nossas orações para vencer as batalhas deles também. Senão eles não conseguem. Eles também sofrem tribulações. Eles também passam por momentos que têm vontade de responder. Eles também passam por situações que com certeza dá vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Mas a misericórdia tem guardado eles e tem sustentado. Porque com certeza, você quando olha, você vai querer ver um referencial. Aí você olha e você... Puxa, mas o reverendo Roberto Barnabé consegue, então também vou conseguir. Ah, o reverendo Júlio consegue, então também vou conseguir. Glória a Jesus. Ore por eles, para que eles continuem de pé e firme, servindo a Jesus com alegria. Agora, não se esqueça. Procure ser cada dia mais íntimo da palavra. Procure ser cada dia mais íntimo de Deus. Procure ser cada dia mais íntimo daquele que te chamou, daquele que te resgatou. Seja responsável pelas suas próprias atitudes. Porque, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você só aprende se você estudar. Não é verdade? Tem como aprender quando a gente não estuda? A gente coloca a criança na escola para quê? Para aprender. E aí, à medida que vai passando o tempo, ela vai mudando na escola de fases. Na vida espiritual não é diferente. À medida em que vai passando o tempo, que você vai aprendendo, você vai mudando de fase. Tenha tolerância com os mais novos. Tenha tolerância com os mais fracos. Tenha. Paulo fala sobre isso. Tenha tolerância. Tem coisa que o pastor não vai ver, mas você vai ver. Então, vai lá, lê com ele, mostra para ele na palavra, ajuda. Você está aqui para isso. Foi para isso que Deus me chamou e chamou você. Para que a gente possa ajudar. Para que a gente possa caminhar junto para ir para o céu, irmãos. Nós estamos caminhando para ir para o céu. Eu creio que você está aqui porque você também está caminhando para ir para o céu. Você não veio simplesmente porque é o culto de quinta-feira, o culto da vitória, o culto que o reverendo Roberto prega. Porque se você veio aqui por isso, você não sei por que você não foi embora quando ouviu falar que era a Eliane. Pastor Eliane que vai pregar. Ah, eu vim para ouvir o reverendo, não é o reverendo, então eu vou embora. Se Deus te segurou aqui até agora, é porque Deus está falando com você também. Olha, você está aqui por minha causa. E fui eu que te trouxe aqui. Então, ó, se achegue a mim, porque eu vou me achegar a ti. Você é meu. A Bíblia diz que não foi você, não fui eu quem escolhi Jesus. Ele nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Você agora é chamado de amigo. Olha, irmãos, isso é privilégio. Nós somos chamados amigos. E amigo, igual Jesus,
Não há outro igual. Ele é o melhor amigo que nós temos. Deus quer nos restaurar. Deus quer recuperar aquilo que se perdeu ao longo da nossa caminhada. Não é você que vai ter que recuperar, não, entenda. É Ele que vai recuperar. É Ele, está aí dentro, está guardado aí dentro. Eu tive que refletir, irmão. Eu tive que parar e analisar a minha vida. Eu tive que parar e analisar a minha história. Quando eu aceitei Jesus, eu era muito novinha. Eu tinha só 11 anos de idade. E Deus, essa semana, me levou lá, nos meus 11 anos de idade. Deus me levou lá, na conversão do meu pai, sabe? Deus me levou no meu batismo. Deus me levou quando os meus pais foram para Jesus, foram depois de mim. Deus me levou no nascimento da minha filha, igual eu falei para os irmãos. Deus me levou. Porque, olha, eu aceitei Jesus, veja, reflita, pense. Eu aceitei Jesus com 11 anos. Eu não tive minha filha com 11 anos, tive? Isso significa que nessa trajetória de 11 anos, eu casei com 25. Ora, depois de 25 anos que eu tive minha filha já ia fazer 28 anos. Com 28 anos, dos meus 22, 21, 22 anos até os meus 28 anos, eu fiquei acomodada, irmãos, na presença de Deus. Eu ia na igreja, mas eu não queria compromisso. Eu vinha para os cultos, sentava na igreja. Glória a Jesus. Eu estava feliz. Meu pai era pastor da igreja. Eu vinha para os cultos, sentava e dava glória a Jesus. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Mas um dia o Senhor falou: ei, vamos mudar isso aí. E os meus pais oravam muito por mim. E aí foi quando Jesus me trouxe debaixo de choro, de lamento. Mas eu estou marcada, irmãos. Não dá para esquecer mais não, irmãos. Não dá para esquecer mais. E sabe o que eu quero? Salvação de vidas. Quero ver Deus salvando vidas lá onde eu moro. Quero ver Deus trazendo meus irmãos de volta do cativeiro. Sabe, irmãos? Estão no cativeiro, mas eu sei que Jesus vai trazer. E a gente tem que pedir palavras certas, porque a gente é da família, a gente conhece as histórias, a gente conhece os erros, a gente sabe onde anda, a gente sabe as coisas erradas que faz. E a gente tem que ir cheio de tato para não magoar, irmão Severino. Porque senão magoa. E aí diz assim: servir Jesus é assim, com essa ignorância toda? E eu sou meia bruta para falar. Eu acho que vocês já perceberam isso. Eu não sou muito mansa para falar, não. Eu tenho um jeito meio pesado para falar. E eu sou a mais velha da minha família. E quando eu chamo a atenção dos meus irmãos, todos eles calam a boca, baixam a cabeça e falam: já vem ela. Sabe por quê? Porque se eu pudesse, eu colocava eles todos sentados aqui na frente, todos eles servindo a Jesus, tudo bem arrumadinho, dando glória a Deus. Mas eu não posso, irmão. Só Jesus pode convencer os meus irmãos do pecado. Só Jesus pode mudar a história da minha parentela. Mas é só na minha parentela? É na tua também. Então, reflita nesta noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Será que foi a sua fé que ficou no meio do caminho? Será que é a fé? Será que você já não acredita, não crê mais que Deus pode fazer? O que ficou no meio do caminho? O que ficou? Você vem na igreja, mas você, eu venho, mas se eles quiserem vir, bem, se não quiser, nem chamo mais. Não desiste não, continua chamando, mesmo que te dê fora. Eu levo um montão, irmãos. Eu levo um monte. Vamos comigo para o culto? Vou não. Hoje tem um culto bom, vai ser uma palavra maravilhosa. Não tenho roupa. Poxa, mas vamos lá comigo. Tu vai ver só, o pastor vai pregar. Não quero saber. Mas eu não vou desistir não, irmão. Sabe por quê? Eu creio que o meu Redentor vai fazer a obra. É aquele que começa, termina. Deus não deixa nada pela metade. É uma promessa. Deus prometeu isso a minha mãe e meu pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu falo: mãe, vamos reivindicar isso. Vamos reivindicar. Aí ela fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus vai trazer. Só tem que crer. O olho está dizendo que não. Sabe quando você olha, irmãos, e você não vê? Eu não vejo, mas eu creio. Porque a Bíblia diz, está lá em Hebreus. Irmãos, eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode falar para ficar dentro de você?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero chamar o reverendo Roberto para estar fazendo essa oração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Foi só até aqui que Deus me deu, irmãos. E em nome de Jesus, o que Deus falou para mim, eu transmiti para você. Essa noite é noite de recuperar aquilo que ficou no meio do caminho, do meu caminho, do teu caminho. Esta é a noite de recuperar. O reverendo vai estar orando, e eu creio que Deus já iniciou a obra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra? A gente ouve assim a palavra, sempre tem alguma coisa que identifica com as nossas vidas, né? Então pega isso, seja humilde, porque o tema dessa palavra é justamente esse, a gente restaurar. Se você for humilde e receber a obra que Deus tem na tua vida, Ele vai fazer. E tem momentos, irmãos, que não temos mais como segurar, temos que deixar a obra ser feita. Eu quero que você levante a sua mão em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos colocamos de joelhos, Senhor, por essa causa, por essa obra. Clamamos o Teu nome, Senhor, para que vidas, corações, famílias, conceitos, pensamentos sejam ajustados, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Que não haja, Senhor Deus, nenhuma acerbação, Senhor Deus, fora de Ti, nenhuma altivez de palavra, de conhecimento, Senhor, sem a Tua vontade, meu Pai. Pai, pedimos humildemente, toca nos nossos corações, toca nas nossas famílias, toca, Senhor, e arranca todo pensamento contrário, Senhor. Queremos nos render a Ti nessa noite, entregar a nossa vida a Ti, porque restaurar, Senhor Deus, é ser tratado, ser consertado, visitado por Ti. Abençoa, meu Pai. Se há algum peso, Senhor, se há algum pensamento, Senhor Deus, que está ferindo essa alma, esse coração, se alguma coisa está atingindo essa pessoa, que nessa noite, Senhor, todo esse peso, esse cansaço, essa fadiga, essa sobrecarga, saia no nome de Jesus. Pai, guarda as nossas vidas no Teu refúgio, no Teu secreto. Tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos também pelo Brasil, Senhor. Oramos também pelo estado do Rio de Janeiro. Oramos pela nossa cidade de Nilópolis. Senhor, oramos por tudo que está para ser revelado ao país. Oramos, Senhor Deus, para que haja nessa nação cura, libertação, para que esse país volte a crescer, volte a gerar emprego, volte, Senhor Deus, o chefe de casa, a dona de casa sorrir, ter compras dentro de casa, Pai, ser feliz, nossos filhos ter colégio, ter faculdade, ter emprego, Senhor. Oh Deus querido, restaura essa nação, restaura, Senhor. Pai, entregamos em Tuas mãos a igreja do Nazareno em Olinda, os dizimistas, os ofertantes, pastores, os obreiros, intercessores, pais, ministérios, entregamos em Tuas mãos, porque só o Senhor para fazer a obra. Oh Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Clamamos nessa hora, Pai, pela vida da pastora Eliane, do Fernando, da Fernanda, do Rafael. Toma em Tuas mãos, irmã Elza, toma seus irmãos, abençoa essa família, Senhor, abençoa, meu Pai, e seja feita a Tua grandiosa vontade nessa casa. Toma o Hernal em Tuas mãos, Pai, quebra toda maldição na vida do Hernal, Senhor, liberta, Senhor, aquele homem, liberta, Senhor. Nós oramos com essa igreja de mãos levantadas, meu Pai, e nós estamos aqui de joelhos. Senhor, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Você pode aplaudir o Eterno.